Diga comigo, por favor, filhos, filhas, semelhantes ao Pai Celeste. Pode assentar um pouquinho, por favor. Nesta noite, revisamos trechos de mensagem pregada neste púlpito em 8 de fevereiro de 2015, acrescentando novas compreensões por demais necessárias. Não ficaremos apenas no que vimos em 2015, muito pelo contrário, vamos avançar e avançar. Mas nosso ponto de partida será 8 de fevereiro de 2015. Arun Gandhi, filho de Manilau, que por sua vez era filho de Mahatma Gandhi, o grande pacifista que lutou pela independência da Índia do poder inglês. Manilau, filho de Mahatma, foi também um grande homem. Gandhi foi um grande homem e seu filho também. Filipenses nos conta que Manilau, que tinha por filho Arun, foi um herói na luta contra o apartheid, aquele movimento político de repressão aos negros, que perdurou por décadas no poder governamental na África do Sul. Manilau foi um ativista que passou 14 anos na prisão por combater o apartheid. Um dia, depois que o filho dele, Arun, conseguiu tirar a carteira de motorista, conduziu o pai, Manilau, de carro até Joanesburgo, capital da África do Sul, combinando encontrar-se com o pai numa determinada hora. Nesse tempo, Arun foi a uma sessão dupla de cinema, o que fez com que ele se atrasasse para o encontro com o pai. E em vez de Arun explicar para Manilau, filho de Mahatma Gandhi, em vez de Arun, neto de Mahatma, explicar para o pai Manilau, contando a verdade do porquê do atraso, ele inventou uma história que o pai percebeu era mentira. Quando eles deixaram Joanesburgo e chegaram à estrada, no campo, Manilau pediu que Arun parasse o carro e disse: estou profundamente perturbado. O que poderia levar meu filho a mentir para mim? Preciso refletir sobre isso, disse ele. E dali ele desceu do carro, percorreu a pé todo o caminho restante até a casa. Arun, seu filho, foi dirigindo o carro atrás dele, iluminando a estrada, porque já anoitecia. E durante 6 horas, Arun dirigiu atrás do pai, a uma velocidade lentíssima, nunca ultrapassando 6 km por hora. Manilau foi caminhando até a sua casa por 6 horas. Filipenses ouviu pessoalmente essa história contada por Arun Gandhi, o filho de Manilau, o rapaz. E quando Filipenses termina de ouvir essa história, Filipenses que escreveu muitos livros, alguns deles muito queridos no meio cristão no mundo inteiro, depois que ele ouviu essa história de Arun, ele, um típico ocidental, também contaminado por esse discurso vitimista do lado de cá do mundo, na hora em que Filipenses ouviu o relato, ele disse: caramba, que experiência de culpa seu pai impôs a você. E na hora Arun reagiu contrariamente, dizendo: nada disso, você não conhece meu pai. Meu pai foi um grande homem. Mais do que tudo, diz Arun, eu queria agradar a meu pai, crescer para ser como ele. Meu pai foi totalmente sincero quando me perguntou, ou quando se perguntou, como ele havia errado. Quanto a mim, disse Arun para Filipenses, aprendi uma lição muito importante. Desde aquele dia, nunca mais contei uma mentira.
E encerra o relato afirmando que, noutras palavras, Arum procurou viver como um filho digno do seu pai. Um filho digno do seu pai. No caso de um pai justo, esse modo digno deve ser entendido diretamente como um modo de ser semelhante. Um filho de um pai injusto não o deve imitar. Imitar injustiça é pedir ruína e juízo. O filho de um pai justo, querer imitá-lo é algo devido, isso também é justo. E fala de um modo semelhante de ser. Manilal Gandhi, filho de Mahatma Gandhi, esperava, e é essa a reflexão que ele coloca na cabeça do filho naquele dia, esperava que seu filho fosse ao menos tão verdadeiro quanto ele. Todo bom pai, temos pais aqui hoje no auditório, papais, homens, obrigado. Todo bom pai, e aqui eu gostaria de saber se os pais creem nisso, todo bom pai quererá que seus filhos também manifestem as virtudes que ele possui. O detalhe é que esse é exatamente o tipo de expectativa que Deus tem a nosso respeito. Deus revela justamente esse pensamento ao olhar para nós. E essa vontade divina se revela em palavras tais como estas: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esses e muitos outros textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, textos nos quais somos chamados à pureza, chamados à gratidão, chamados ao amor. Todos esses textos são expressões do grande anseio do coração de Deus. Filhos, filhas que se pareçam com seu Pai. Gente semelhante a Deus no modo de ser. Por causa disso mesmo, nessa noite nós meditaremos em dois aspectos dessa semelhança com o Pai. O primeiro deles, eu peço que vocês repitam uma única palavra. Diga comigo: santidade. O último verso que eu li nessa sequência de textos foi 1 de Pedro capítulo 1, verso 16, que diz: sede santos, porque eu sou santo. Esse texto, 1 de Pedro 1, verso 16, é uma citação direta da lei de Moisés. Se você abrir sua Bíblia em Levítico capítulo 19, verso 2, você encontrará exatamente essas palavras. Pedro está citando Levítico. A.W. Tozer, um grande pregador, homem de Deus, escreve no seu livro Fé Transformadora o seguinte: sou grato por ele, Deus, não ter dito sede santos como eu sou santo, já que essa seria uma das ordenanças mais impossíveis e desanimadoras. Santificai-vos, ele diz, tornai-vos cada vez mais santos, porque eu sou a santidade absoluta. Eu estava olhando
praticamente todas as versões desses dois textos, Levítico 19, verso 2, e a repetição dele por Pedro, em 1 de Pedro 1,16, todas as versões têm esse cuidado de não colocar sede santos como eu sou santo, mas porque eu sou santo. A pergunta que a gente precisa fazer é: no que consiste propriamente essa santidade? Do que a Bíblia está falando? Se a gente olhar para o texto original, citado por Pedro, ou seja, Levítico capítulo 19, a partir do verso 2, na verdade voltando desde o início do capítulo, verso 1, a gente verá uma sequência de mandamentos, veremos uma sequência de mandamentos, várias instruções de Deus ao povo de Israel por meio de Moisés, todas elas baseadas nisso aqui, baseadas em quem Deus é. O que vai motivar todas essas instruções é o modo de ser da divindade, como Deus é, quem Ele é. Por causa disso surgirão regras, e aqui eu vou fazer uma super síntese, surgirão regras sobre o trato respeitoso para com os pais, que eu tenho chamado aqui por diversas vezes de autoridades naturais. As primeiras autoridades naturais postas por Deus na vida dos seres humanos são os pais. Regras sobre o trato respeitoso com os pais, regras sobre a pureza das ofertas, sobre a proibição do culto aos ídolos, proibições de roubo, mentira, falso testemunho, mexerico ou fofoca, vingança, exploração dos mais pobres, julgamento com parcialidade, prostituição, prática de mediunidade, de bruxaria, de autoflagelação por causa de luto, que muita gente confundiu isso ao longo do tempo com tatuagem. O texto nunca teve a intenção de falar sobre tatuagem. Regras sobre o respeito aos mais velhos e para com aqueles que têm cabelos brancos, como também regras sobre cultivo da terra. Tudo isso você vai encontrar logo depois de Deus dizer: sede santos porque eu sou santo. Vem essa listagem de regras. Pá! Deus vai exemplificar o que é justamente esse andar em santidade. Em síntese, santidade consiste numa contínua rendição à palavra e ao Espírito. Porque essas duas realidades, que na verdade se fundem numa única realidade, continuamente combaterão em nós tudo aquilo que pode nos tornar maus. E aqui, quando eu digo maus, é óbvio que eu não estou me referindo simplesmente à maldade segundo os nossos padrões sociais e culturais do que seja maldade. Eu estou me referindo à maldade na perspectiva divina. O roubo da sensibilidade do coração, primeiro em relação a Deus, e como consequência dessa perda de sensibilidade na relação com Deus, na nossa relação também com os seres humanos. Tudo o que pode nos tornar maus é combatido pelo Espírito e pela palavra. E santidade é justamente a nossa posição rendida ao Espírito e à palavra, para que não nos tornemos maus, na perspectiva divina. Filhos e filhas de Deus são chamadas a rejeitarem toda sorte de imoralidade, as múltiplas formas de idolatria, reclamações, ingratidão, discussões, intrigas. E em oposição a esses males, plural de mal, esses males, eles são convocados a servir, amar, falar bem, interceder, até por aqueles que efetivamente lhes fazem mal. Esse é o chamado dos filhos e filhas de Deus. Uma postura absolutamente radical, baseada no caráter de Deus. Temos aqui alguém que foi chamado à santidade?
Em 17 de janeiro de 2015, numa das minhas extremamente raras incursões pelo Facebook, dá até pena às vezes, depois de meses e meses, quando eu entro e vejo que alguém mandou uma mensagem, eu não entro, não use esse meio para se comunicar comigo. Em 17 de janeiro de 2015, publiquei lá no Facebook: estamos todos diante da cruz, promotores da paz e caluniadores, ressentidos e perdoadores, culpados e restaurados. Juntos, estamos todos diante da cruz, juntos, porém com uma sutil diferença. Uns lhe damos as costas, outros lhe entregamos o coração. Mas estamos todos diante dela. O Evangelho é amor, o Evangelho é justiça, o Evangelho é perdão do início ao fim. O Evangelho não pode ser posto a perder por causa do nosso coração tendente ao desamor, à corrupção, à amargura. E aí nós perguntamos, ora, o que afinal é o Evangelho? O que é o Evangelho senão a boa notícia de que Deus amou o mundo e enviou o seu único Filho para sofrer a justa ira que os nossos pecados mereciam? O Pai amou o mundo, enviou o seu único Filho para sofrer a justa ira do próprio Deus, morrendo em lugar dos pecadores. O Evangelho, então, é essa afirmação poderosa, radical, de que nós falhamos em ser justos por nós mesmos. Mas Deus assumiu, sofrendo em si mesmo, na carne do Filho amado, a mais dura condenação somente por nos amar. Essa é a mensagem do Evangelho. Na paixão de Cristo nós temos uma frase que foi dita, nós não sabemos quantas vezes foi dita, e que resume, essa frase resume e exemplifica a oferta de perdão que é o Evangelho. É um chamado à santidade, para isso uma oferta de perdão, porque por nós mesmos nós não conseguimos viver essa santidade. É um chamado à santidade oferecendo perdão e que se sintetiza na voz de Jesus. Lucas 23, 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O texto grego original diz para nós: Rodé Jesus elegen, pater afes. Solte-os, perdoe-os, deixe-os ir livres, sem culpa por esse delito. Solte-os, Pai. Pater afes autóis ugar oidacin tipo iusum. Solta-os, Pai. Não considere. Por causa disso, quando Jesus recebeu os açoites, e quando depois foi vestido do manto que grudou no seu sangue, Jesus já havia dito: Pai, perdoa-lhes. Quando a coroa de espinhos ia rasgando sua carne e deformando seu rosto, sendo encravada na sua cabeça, Jesus já havia dito, Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes. Antes de os escravos irem atravessando suas mãos, Jesus já havia dito, Pai, perdoa-lhes. Na medida em que seus pés iam sendo atravessados pelos cravos, Jesus já havia dito, Pai, perdoa-lhes. Enquanto zombavam dele, diziam: desce daí, se tu és o Cristo, salva-te. Enquanto zombavam dele, diziam: desce daí, ele já dissera por sua vez: Pai,
perdoa-lhes, Pater, afes autois. Jesus cumpriu integralmente o que diz o último verso do extraordinário capítulo 53 da profecia de Isaías. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aleluia. Hoje Deus, o Pai, olha para nós e diz: é assim a igreja que eu espero encontrar. Esses são os filhos que eu espero ver, santos, separados, cheios de amor por mim, intercedendo pelos pecadores na sua ignorância. São esses que eu quero encontrar. No dia 16 de abril de 2007, Seung Rei Cho, um estudante coreano com a mente absolutamente perturbada, trancou com correntes as portas de um pavilhão de salas de aula, o Norris Hall, da Universidade Virginia Tech, na cidade de Blacksburg, estado de Virgínia, Estados Unidos. Seung Rei Cho disparou 174 tiros contra professores e alunos, indo de sala em sala sistematicamente. Esse atentado na Virginia Tech, que chocou o mundo em 2007. Seung Rei Cho reservou o último desses disparos, o de número 174, para si mesmo. Ao todo foram 33 mortes, 5 professores, 27 estudantes, mais o jovem Seung. Depois da tragédia, debaixo de uma das 33 pedras de um dos memoriais que foram levantados no campus da universidade, levantaram vários memoriais no campus, para que não se esquecessem os nomes das vítimas, nem a brutalidade do feito. Embaixo de uma daquelas pedras havia um bilhete endereçado a Seung. E o bilhete dizia o seguinte: minha inocência é minha sobre a cruz, e você não pode tê-la. Você não terá agora e não terá jamais poder sobre mim. A verdade é que sinto falta de você. Eu gostaria de ter podido mostrar-lhe o amor, a paixão, a verdade de Deus. Isso me libertou. Eu não fui capaz de compreender você. Sinto muito. Por meio da CNN, da Fox e de outros canais de TV, os cristãos de Virgínia causaram um impacto poderoso na sociedade depois do atentado. Um pastor de jovens da igreja Vida Nova, o nome dele é Matt Rogers. Só aquela igreja perdeu no atentado 9 jovens. 9 estudantes eram membros da igreja e foram assassinados. A liderança, na figura do pastor Matt Rogers, passou a seguinte mensagem: o mundo inteiro está ouvindo. Não reajam com ódio ou amargor. Não acrescentem mais dor a essa penosa situação. Sigam a norma de Paulo em Romanos capítulo 12. Não se deixem vencer do mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é santidade. O chamado de Deus à santidade, uma sensibilidade para com Deus e uma consequente sensibilidade para com os pecadores na sua ignorância. O chamado de Deus à santidade inspirada na cruz de Cristo,
chamado ao amor, à pureza, ao perdão, nos leva a verdades fundamentais que eu gostaria que você repetisse agora comigo. Diga: só permanece longe do pecado quem entende quão terrível foi a condenação que Cristo sofreu por causa dos pecados. Quem não olha para a cruz e não entende o sofrimento de Cristo por causa dos pecados, também não anda longe dos pecados. Não entende o que é santidade. Esses irmãos só entenderam o que é santidade porque primeiro entenderam que Cristo morreu não pelos justos, mas pelos injustos. Em segundo lugar, por favor, repita comigo: somente tem abundância de perdão quem admite que precisou ser generosamente perdoado. Você entende que foi generosamente perdoado por Cristo Jesus? Isso significa que o seu coração é abundante em perdão. Eu tenho dificuldade para perdoar. É fácil resolver isso. Entenda que Deus foi generoso para com você e siga o exemplo de seu Pai. Generoso em perdoar. Em terceiro lugar, por favor, repita comigo: só quem sente a grandeza do amor de Deus é realmente capaz. Você pode olhar para o seu irmão e dizer 2 palavrinhas para ele. Diga: é realmente capaz de amar. Quem não entende o amor do Deus que perdoa quem mata o próprio filho dele, nunca vai amar de verdade. O verdadeiro amor emana da cruz. Flui como um braço desse rio de amor que é o amor de Deus. Você pode amar o inimigo? Amar o irmão é muito fácil. Pode. Amar bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Somos abundantes em graça por causa de Cristo, o gracioso. Somos abundantes em amor por causa de Cristo, amor encarnado. Somos abundantes em misericórdia e empatia por causa do Verbo que se fez carne, fez a sua tenda entre nós. Somos abundantes em estender os braços por causa daquele que na cruz do Calvário foi pregado em nosso lugar. Somos abundantes em andar pelo mundo manifestando a graça e o poder de Deus por causa daquele que na cruz do Calvário teve os seus pés presos com cravos para a nossa salvação. Andamos manifestando Cristo e não a nossa carne tendente para o mal.
porque fomos tocados pela grandeza do seu amor. Ora, se a fé em Cristo nos chama à santidade, é claro que isso nada tem a ver com alienação, passividade ou fraqueza. Muito ao contrário. Nada é mais reacionário, revolucionário, desafiador que o Evangelho. Nada. O chamado à santidade, o chamado ao amor radical do Evangelho é algo absolutamente revolucionário. Por causa disso mesmo, por causa da extrema radicalidade do Evangelho, estamos juntos no pensamento? O Evangelho não vem anunciar aquilo que grandes sábios do passado já falavam. Cristo não veio apenas redizer aquilo que já havia sido dito, ele veio romper com muito do que havia sido dito, inclusive por grandes filósofos da antiguidade. E ele adverte, por conta disso mesmo, seus discípulos, em Mateus capítulo 10, verso 22, odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não chamo vocês para serem parte daquilo que já é. Eu chamo vocês para serem a radical mudança manifesta por Deus ao mundo. Vocês são a expressão de um rompimento. Entendem isso? Você entende isso? A igreja não nasce para ser uma extensão do mundo. A igreja nasce para ser um rompimento. Deus não perdeu seu tempo, ou não perderia seu tempo deixando sua glória e vindo aqui para manter as coisas como estavam. Para facilitar a compreensão, eu quero apresentar esse segundo e último item da mensagem, apartado do conceito santidade, apesar de essas coisas serem basicamente a mesma. Se o primeiro aspecto da nossa semelhança como filhos e filhas do Pai Celestial é a santidade, o segundo e último é justamente esse. Diga comigo, santidade e firmeza. Firmeza, didaticamente será apresentado agora como um outro ponto, mas deveria ser apresentado juntamente com santidade. Amor, perdão, pureza, isso nada tem a ver com fraqueza, repito. Muito ao contrário. Verdadeira santidade é acompanhada de profunda convicção. Diga comigo, convicção. Convicção tão profunda como aquela de Cristo perante o Supremo Tribunal de Israel, o Sinédrio. O texto de Marcos, capítulo 14, apresenta para nós nosso mestre modelo Senhor com uma profunda convicção enquanto é réu em um julgamento. Veja só. Aos olhos humanos, Jesus agora é o réu. Um réu absolutamente convicto. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Estou lendo Marcos 14, verso 61. Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Convicto. Esse é o nosso Senhor. Com grande frequência, não poucas vezes, é justamente a prova de fogo, o teste, a dura oposição, que traz à tona a convicção profunda, o testemunho poderoso. Não é o tempo de bonança que traz isso à evidência, que traz isso à luz, não é. Todos são muito convictos quando não são testados. É a prova de fogo que evidencia a convicção profunda. Eu estou convencido, e disse isso ontem na sala 1, de que longos anos sem perseguição ostensiva, evidente, aberta, deixaram o cristianismo ocidental suscetível a um testemunho fraco, a convicções muito frágeis e a ingenuidade. Eu vou repetir isso. Ontem, na sala 1, estudo 4, que é a corrida cristã, disse aos irmãos: estou convencido de que longos anos sem perseguição ostensiva, aberta, evidente, declarada, deixaram o cristianismo no Ocidente suscetível, exposto a um testemunho fraco, a convicções muito frágeis e a ingenuidade. Enquanto a China, isso está sendo filmado, enquanto a China, berço da nova epidemia, revela sua intenção real, acirrando o combate à fé cristã, crentes no Ocidente se mostram passivos diante de discursos infames, leis antiéticas, ações completamente abusivas. Esses crentes do Ocidente não se mostram convictos na sua fé. Não há convicção profunda. Um jornal evangélico de grande circulação publicou a seguinte notícia: com os fiéis cristãos isolados em casa por conta da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, autoridades chinesas se aproveitaram da ausência deles para demolir suas igrejas no país, cujo governo comunista faz de tudo para impedir a manifestação da crença cristã. Tem viralizado na internet vídeos de cruzes removidas com guindastes e construções postas abaixo por escavadeiras. Nós estamos falando de templos. As imagens têm sido enviadas por organizações não governamentais que lutam pela permanência do cristianismo no país oriental, como a Irmandade Cristã Chinesa e a China Aid, apoio à China, entre outras. Veja só, fala de um cristão chinês. A perseguição religiosa continua mesmo no meio da quarentena por causa do coronavírus. Fala de Bob Fu, um dos fundadores da China Aid. A igreja de Xiangbaishu, na cidade de Yixing, província de Jiangsu, foi destruída pelo governo do Partido Comunista da China. A cruz é nossa glória. Algumas organizações governamentais foram formadas, olha só, para controlar o culto cristão no país. Mas são tantas as restrições que, obviamente, existe a intenção de suprimir aos poucos os seguidores do Senhor Jesus naquela nação. Segundo o jornal britânico The Guardian, e eu citei esse dado, repito agora, citei-o na quarta-feira,
Daqui a pouco eu vou falar do dado que foi citado na quarta-feira, que é parte dessa reportagem do The Guardian. Segundo o jornal britânico The Guardian, são cerca de 90 milhões de cristãos chineses, sendo que 1/3 deles congrega em igrejas escondidas do governo, ilegais. Igrejas ilegais. Mesmo nas legais, na China, menores de 18 anos não podem entrar. Só maiores de 18 podem entrar no templo para cultuar. A publicação do The Guardian, um jornal londrino, diz que 5.500 igrejas cristãs, templos foram demolidas, desativadas ou até confiscadas pelo governo comunista. E mesmo em alguns templos, onde o culto ainda é permitido pelas autoridades, os frequentadores são vigiados eletronicamente, com filas para reconhecimento facial na entrada e rastreamento por meio dos celulares. Eu quero encerrar esta mensagem. Quantos entendem que Jesus Cristo é o Senhor desta igreja? Então eu posso seguir para o final. Enquanto em nosso país houver liberdade de expressão, preste muita atenção, e liberdade de expressão manifesta a própria liberdade de pensamento, evidentemente, você não pode dissociar essas coisas. Enquanto em nosso país ainda houver liberdade de expressão, eu vou denunciar o que vou chamar agora de os 4 grandes pilares da oposição ao verdadeiro cristianismo. Se Deus olha para nós, filhos e filhas, e espera que andemos em santidade, Ele também olha para nós, filhos e filhas, e espera que nós sejamos firmes, convictos naquilo em que cremos. E uma das coisas em que cremos é, enquanto estivermos neste mundo, o culto a Deus não poderá cessar. Enquanto a igreja estiver no planeta, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quatro pilares da oposição ao verdadeiro cristianismo. O primeiro deles é, diga comigo, distanciamento. O distanciamento desafia a unidade cristã. Unidade é o tema central, a espinha dorsal da última longa oração de Cristo em presença dos 12, registrada em João capítulo 17. É a espinha dorsal do cristianismo. Cristo esperava que a unidade dos cristãos fosse irrompível, intensa, contínua, tal e qual a união dele, Cristo, com seu Pai Celestial. Essa união, de acordo com o relato de Atos dos Apóstolos, constrói-se, diga comigo, no ósculo. Ósculo é a ordenação paulina sobre o cumprimento entre cristãos, o beijo santo de irmãos. Você já viu alguém dando um beijo no rosto de alguém por meio de uma tela de computador? Dá para fazer isso? Pastor, eu senti exatamente a temperatura do meu irmão tascando um beijo na tela do celular. Oh, que milagre! De acordo com o registro dos Atos dos Apóstolos, comunhão ou união cristã, unidade cristã, constrói-se no ósculo, na convivência, no amor ao outro manifesto em mesma medida que amor a si. Não é menos, é igual. Quantos aqui se amam? Opa, pastor, agora o senhor pegou pesado. Eu não me amo, eu me odeio, pastor. Não, isso não é cristianismo. Quantos aqui se amam? Todos. Já foi pregado neste púlpito, mesmo quem
se suicida, não o faz por odiar a própria vida, mas por querer fugir do sofrimento. E Paulo diz, ninguém odeia a si mesmo, isso é impossível, nós nos amamos. Mas a Bíblia diz que o amar a si mesmo deve ser vivido em mesma medida que o amor ao outro. Olha isso. Ao se tornar virtual, a unidade cristã tende a se enfraquecer e a se desfazer. A desconexão interpessoal enseja o rápido esfriamento na fé, a redução no número de conversões e, evidentemente, a própria morte do cristianismo. Esse foi o tema da última oração de Jesus com seus apóstolos. Isso não é questão evidentemente. Quando você sabe que vai morrer, você trata com as pessoas que você ama os assuntos da maior importância, certo? É a oração de Jesus, em João 17. Mas a nova ordem mundial acusa o verdadeiro cristianismo de rebelião, subversão, desinteresse pelo bem comum, justamente por ele se proteger, defendendo o que se mostrou tão caro a seu mestre e senhor. A Bíblia deixa claro que Cristo morreu para que os salvos sejam um. Em segundo lugar, além de o grande primeiro pilar de oposição ao verdadeiro cristianismo ser distanciamento, pilar que deve ser combatido pela verdadeira igreja, eu não estou falando do falso crente, eu estou falando do verdadeiro. O segundo pilar é este, diga comigo, repúdio ao culto a Deus. As igrejas e templos têm sido apontados mundo afora como os grandes responsáveis pela propagação da doença, preste muita atenção nessa frase, disseminação do mal. Reveja a frase anterior. Eu vou repetir essa frase. As igrejas e templos têm sido apontados como os grandes responsáveis pela disseminação do mal. Veja que sem mínima necessidade de acréscimo de mais termo nenhum, esse discurso, à luz da Bíblia, é discurso do próprio anticristo. Essa fala não sairia de outra garganta que não fosse a do próprio anticristo. Eu não vou parar esse ponto nessa frase, mas essa frase bastaria. Estamos entendendo a gravidade dessas coisas? Que espírito é esse agindo? Mas vamos prosseguir. Preste muita atenção. Apesar da inescapável e elevadíssima transmissibilidade do vírus, saindo da China, talvez, e transpondo todas as fronteiras de todas as nações do mundo. Apesar disso, ponto 2, apesar de, por exemplo, no comércio em geral, as pessoas terem contato com diversas mercadorias, provando roupas, provando calçados, manuseando objetos, lendo etiquetas, lendo rótulos. Claro que isso exige contato com todas as coisas. Apesar de nos templos em geral, as pessoas se restringirem aos seus locais de assento, muitos de nós que entramos aqui, se não houvesse, como em muitas igrejas não há, um momento de abraço, teríamos entrado, sentado, terminou o culto, teríamos saído, acabou.
Apesar de na indústria e no comércio, bem como em meios de transporte coletivo, pessoas permanecerem próximas umas das outras em empresas por longas horas e dias a fio. Apesar de amostras do esgoto da Espanha, amostras datadas de março de 2019, quase um ano antes da crise eclodir, já continham SARS-CoV-2. Apesar desses e de outros tantos fatores, ou seja, esse último item diz para nós que a coisa já estava no ar, já estava aí. Só precisou num determinado momento se manifestar. Apesar desses e de tantos outros fatores, preste muita atenção, a manifestação pública da fé foi escolhida pela nova ordem como o grande bode expiatório. Exigindo-se mundo afora, contenção, não de uma propagação que não pode ser contida, isso é óbvio, mas da fé, que por causa da visão da nova ordem, de acordo com a nova ordem, precisa ser esmagada. Terceiro, grande pilar de oposição ao verdadeiro cristianismo, diga comigo, a filosofia humanista. O cristianismo nasce na morte do Filho de Deus. Esse é o seu nascedouro. Cristo se entrega pelo mundo a fim de o salvar. O cristianismo só permanece sendo ele mesmo cristianismo e não um arranjo humano, não uma invenção humana, não uma religião criada pela cabeça dos homens, se ele continuar implicando em morte de filhos e filhas de Deus para que outros possam ser salvos. Isso é radical, não? Essa é a natureza essencial da fé cristã. A fé cristã é sempre cruz que antecede nova vida. Não há ressurreição sem cruz, não há glória sem cruz, não existe isso. A radicalidade disso que estamos vendo encontra-se em diversas afirmações de Cristo, mas uma delas é esta, Mateus 16, verso 24. Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. A nova ordem rotula o verdadeiro cristianismo de religião que despreza a vida, de religião do ódio. A nova ordem não pode aceitar que a verdadeira vida decorra de exposição voluntária à morte, se for necessário, por amor a Cristo. Isso é inaceitável pela filosofia humanista defendida com todas as forças pela nova ordem. A nova ordem é humanista, rejeita a Cristo e teme a morte. O cristianismo, por sua vez, é cristocêntrico, sujeitando-se irrestritamente à morte, se for necessário, por amor a Cristo. O cristianismo não é humanista, ele é teocêntrico. Ele é cristocêntrico. O homem não é centro de nada na fé cristã. Deus é o centro. Em quarto lugar, o quarto e último pilar, contra o qual devemos atuar com firmeza, senão não temos cristianismo, temos um arranjo humano, uma invenção da cabeça, alguma coisa muito distante das falas de Jesus de Nazaré.
O quarto pilar da nova ordem de combate ao verdadeiro cristianismo e que precisa encontrar a firmeza de uma igreja que se opõe é este: corrupção. Diga comigo, corrupção. Então vamos rever, antes de entrarmos no último, os três anteriores. Diga comigo, distanciamento, repúdio ao culto a Deus, filosofia humanista, e agora por último nós temos corrupção. O verdadeiro cristianismo já há 2000 anos tem sido assim. O verdadeiro nunca se aliou aos interesses escusos, sombrios, escondidos deste mundo tenebroso. Bem ao contrário. Desde sempre, a verdadeira fé cristã denuncia essas coisas. Desde sempre. O abuso do poder, em suas múltiplas manifestações, desde a autonomia moral em relação a Deus, passando pela opressão econômica, culminando com a revogação de direitos ao pensamento, à expressão, à liberdade, tudo isso tem sido objeto permanente de denúncia do cristianismo. O verdadeiro cristianismo sempre se opôs a isso. Por que nós achamos que Pedro foi martirizado, Paulo foi martirizado, Estevão foi martirizado, um número enorme de cristãos dos primeiros séculos foi entregue aos leões, queimados como tochas humanas, assados em caldeirões de óleo, decapitados, cortados ao meio? Por que nós achamos que isso aconteceu? Porque eles concordavam com a coisa estabelecida, com o status quo? Por isso que eles foram mortos, martirizados? Não, obviamente. Justamente porque denunciaram. Lembramos, por exemplo, de João Batista, né? Dizendo para Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E quando a filha de Herodias, esposa de Filipe, começa a dançar no aniversário de Herodes, Herodes já está tomado do vinho, está alegre, ele diz: pede o que você quiser, que eu vou te dar até metade do reino. E a moça vai conversar com sua mãe, e a mãe diz: ora, vamos silenciar a voz de João Batista. Fácil, peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E ela chega com um pedido para Herodes. A Bíblia diz que Herodes não queria, mas era um covarde. Ele está contrariado, mas é um covarde. Ele manda decapitar João, primo de Jesus. É lógico que a igreja, ao longo dos séculos, a verdadeira, tem sido alvo de dura perseguição, de dura oposição, justamente por não fazer parte do sistema. A nova ordem entende isso. Entende que essa voz crítica precisa ser a todo custo silenciada. Para isso se dando ao menos, no mínimo, uma substituição, que outro cristianismo surja. Que em lugar do verdadeiro nasça um cristianismo mais maleável, domesticado, subserviente. No dizer de Jesus no Apocalipse, um cristianismo mais morno, palatável, que dá para se colocar na boca e se experimentar. É tragável esse novo cristianismo. A nova ordem tem encontrado e sempre encontrará, à luz da Bíblia, sempre encontrará, mesmo entre os chamados crentes, quem aceita essa negociata em troca de aplausos, aprovação, em troca de proteção e em troca de paz. No dizer de Jesus, mesmo os familiares de vocês denunciarão vocês para que vocês vão presos diante dos tribunais. Sempre vai ter quem queira aprovação. Permaneçam, diz Jesus. Perseverem. Guardem meus mandamentos.
sejam um, como eu e o Pai somos um. Satanás, é citada uma fala dele em Jó capítulo 2, verso 4. Minha esposa recentemente fez inclusive uma publicação nas mídias sociais usando essa fala de Satanás. Isso é Bíblia, viu? Jó capítulo 2, verso 4. O diabo diz, pele por pele, um homem dará tudo que tem para salvar a própria vida, inclusive a sua fé. Deus nos livre de um cristianismo fraco e sem santidade. Deus nos livre disso. Que sejamos filhos e filhas que parecem com o Pai, em santidade e força. Meu Pai é forte. Meu Pai é forte. Meu Pai é santo. Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15. Eu gostaria que você, por favor, ficasse de pé para a leitura desses 2 últimos versos da mensagem. Vamos dizer isso juntos? Graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você pode repetir a fala de Paulo. Ele diz, meus amados irmãos, você pode olhar para uma pessoa, ou à sua direita ou à sua esquerda, não sei, com carinho, com amor, dizer a fala paulina, diga portanto. Aí agora você diz, meu amado irmão, minha amada irmã, seja forte, firme, trabalhe sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois você sabe que nada do que você faz para o Senhor é inútil. Vai firme, com santidade, vai. Não aplauda a impureza do mundo. Diga para Deus, Senhor, ajuda-me a viver a Tua palavra. Por mim mesmo não sou capaz, mas eu creio no poder do Teu Espírito. Ajuda-me. Seja firme, não seja parte de um status quo podre, satânico, seja luz. Lembra dos cristãos primitivos? Lembra de Jesus e dos apóstolos? Lembra de João preso na ilha de Patmos por causa do cristianismo? Lembra de 2 Coríntios 11, os sofrimentos de Paulo por amor a Cristo? Agora é a nossa hora. Seja convicto na sua fé e glorifica o Senhor. Deus nos abençoe.